Queria convidar você a fechar os olhos por um instante. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a fonte que de uma terra seca faz nascer novas flores, novos frutos. Diante de um ano complicado que passou e agora iniciando um novo ano, ajuda a gente nesse recomeço a se encontrar com a fonte da vida. Ajuda a gente nesse recomeço a fazer uma aliança tal contigo, que as chuvas fortes do verão, as dificuldades no trabalho, as lutas diversas que o ano há de nos trazer, que elas possam ser vencidas, que nós sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que essas lutas sejam vencidas pela Tua presença restauradora e transformadora na nossa vida. Oro no nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Boa noite, Radiação. Muito bom estar aqui com vocês para a gente iniciar 2026. Feliz ano novo para quem eu não falei. Que o ano seja especialmente bom diante de tudo que Ele vai trazer para nós. Ele pode trazer uma Copa do Mundo. Não está fácil, mas pode trazer, né? Pode trazer a Copa do Mundo. Pode trazer... A gente tem eleição esse ano, tem mais de 9 feriados prolongados. A gente vai ter que fazer uma agenda aqui no Radiação. Quem viaja qual feriado, quem viaja qual, para vocês não me deixarem sozinhos aqui um feriado. O ano começou quente, né? Em vários aspectos. Começou pesado. O ano teve na virada, a gente teve a Mega Sena da virada. Não sei se alguém ganhou. É provável que se ganhou não vai estar aqui. A gente teve o Trump, que decidiu invadir a Venezuela, agora está falando da Groenlândia. A gente teve um acidente, uma tragédia na Suíça, muita coisa nesses dias acontecendo, muitas pequenas coisas já agitando o ano de 2026. E óbvio que nós, cada um na sua família, a seu modo, no seu trabalho, começando a fazer as suas previsões, os seus planejamentos, olhando para trás, vendo como foi o ano. Todo começo de ano há essa certa expectativa. É chuva? É chuva? Olha só, até chuva está tendo hoje. E criar e fazer planos eu acho que é de todo mundo. Eu e minha família temos o hábito de sentar no começo de janeiro e montar os nossos planos. A gente cria os objetivos, eu os meus, a Paula os dela, o João os dele, o Rafael os dele, e a gente trabalha em cima disso ao longo do ano, conversa sobre isso, ora sobre isso. Eu te convido a fazer isso na sua casa, na sua família, se não é um hábito. O hábito de sentar, conversar, anotar, é um hábito muito saudável, que ajuda um ou outro nessa caminhada. Mas, pensando nesse início de ano, em tudo isso, eu fiquei tentando refletir sobre o que é mais importante. E esse é talvez o grande compromisso meu com cada um de vocês e com Radiação de uma forma geral. Paulo tem uma frase que ele disse para a igreja de Corinto: porque quando eu estive com vocês, eu resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Jesus Cristo e a sua cruz. Eu acho que a gente poderia oferecer muita coisa no Radiação e a gente vai, obviamente, tentar fazer isso em todos os nossos ministérios, as nossas atividades, no nosso planejamento anual. Mas o meu compromisso pessoal comigo, com a minha família e com vocês, é de alguma forma não se ausentar, não se omitir de falar sobre Jesus Cristo e a sua cruz. Muitas coisas podem impactar o seu ano, ganhar mais dinheiro, mudar de emprego, viajar mais, ter relacionamentos familiares melhores, e muitas coisas podem dificultar o nosso ano, mas eu tenho para mim, como Paulo, que a concentração em Jesus e sua cruz pode ser fundamental para um ano melhor para todos nós. E aí, a gente pensando na série,
essa expectativa do recomeço. Em alguns anos a gente até brincou com a ideia do planejamento, mas esse ano especificamente, a gente decidiu olhar para o ano com uma humildade. Eu acho que uma humildade necessária para todos nós. Olhar o início do ano, olhar o planejamento com uma certa humildade e uma compreensão clara e realista de que a gente vai precisar dar um passo de cada vez. A gente precisa dar um passinho de cada vez ao longo do ano. E é esse passo a passo é que constrói uma história. É olhar para trás e ver como é que foi a história depois de um tempo. Não adianta a gente planejar 1000 coisas e ali em março, geralmente pós-carnaval, a gente já desistiu de várias delas. E por isso a gente decidiu imaginar o ano passo a passo, um passinho de cada vez, olhando para aspectos que podem nos ajudar a ter um ano acima das nossas expectativas, independente dos resultados que o ano possa trazer para a gente, do ponto de vista do material, do relacional, do financeiro, do familiar, das viagens e etc. Que tudo isso possa acontecer do mais, do bom e do melhor para você e para a sua família, para a minha família. Mas eu penso que esses passos, eles são fundamentais para construir essa história. E é aí foi que a gente chegou na compreensão no ano passado de começar essa série com um livro que a gente nunca trabalhou aqui, nem alguns dos seus versos, e a gente vai trabalhar alguns dos seus versos. O livro de Provérbios. Não sei se você já leu o livro de Provérbios, mas é um livro que você consegue ler em 31 dias. Portanto, é um livro que você consegue ler em um mês. Cada capítulo, por um dia, você alcança todo o conhecimento, pelo menos básico, do que apresenta Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria. Provérbios é um livro daqueles que nos instruem a uma vida boa, a partir de conselhos de sabedoria, da revelação da própria sabedoria bíblica. É muito fácil ler Provérbios errado. Se você convive com esse negócio de igreja há muito tempo, tem um verso em Provérbios, para ser o mais paradigmático, que é o mais mal utilizado entre nós, que é um verso muito lido para as crianças. É Provérbios 22, 6. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Eu já vi pastor que no aconselhamento tratou esse verso da seguinte maneira: pais que chegam para falar, eu ensinei o meu filho nos caminhos do Senhor, eu fiz o meu melhor, eu ensinei o caminho do bem para ele, mas ele escolheu o caminho do mal. Por que será que Provérbios 22, 6, que diz que se eu ensinasse o meu filho nos caminhos corretos, ele não se desviaria dele? E aí o pastor, talvez de forma equivocada, ele interpreta esse texto dizendo assim: provavelmente a culpa é de vocês, pais mesmo, porque vocês devem ter feito algum errado, porque quem ensina o seu filho no caminho do Senhor, quando ele cresce, ele não se desvia. Por quê? Porque você está lendo Provérbios como se ele fosse uma promessa, como se ele fosse uma profecia, como se ele fosse uma lei. A Bíblia, ela tem leis, ela tem promessas, ela tem profecias e ela tem ensino de sabedoria. No ensino de sabedoria, eu preciso ler esse texto a partir da compreensão que é um sábio, é alguém experimentado na vida, que ao escrever, por exemplo, esse provérbio, ele está dizendo a partir do ponto de vista de uma máxima, de uma ideia que é geral. Você quer que seu filho tenha um bom caminho, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Agora, existem muitos outros fatores que impactam a vida de um garoto, de uma garota, que vão para além do pai e da mãe. O importante é você saber que você fez o seu melhor. O importante é saber que você dedicou-se o melhor possível. Porque um provérbio não necessariamente é uma promessa, não necessariamente é uma lei, não necessariamente ele acontece exatamente como está ali. Mas ele implica que há um caminho de sabedoria. E assim, não é esse o meu texto de hoje, mas a chave desse verso está: ensina o menino no caminho em que deve andar. A ideia de no caminho não é eu ensinar para o Rafa e para o João um caminho de vida no qual eu não sigo.
A melhor estratégia de sabedoria é esse caminho, eu andar junto com os meus filhos, eu ir junto com eles. É o meu caminho, é o caminho deles, e a gente vai junto nesse caminho. Se ele mantiver nesse caminho, ele, a partir da sabedoria bíblica, vai ter uma vida melhor. Mas não dá para pais. Talvez tenham pais aqui que viram seus filhos tomarem caminhos difíceis, apesar das suas boas decisões na criação, não se sinta plenamente culpado. Tem outras várias razões que poderia fazer o Rafael ou o João se afastar dos caminhos do Senhor que eu tenho tentado ensinar para eles. Mas, dito isso, esse caminho de sabedoria, ele é importante porque eu penso que Provérbios vai nos ajudar a entender que Deus é especialista nesse negócio de recomeçar. Ele é especialista em recomeço porque Deus está sempre disposto ao recomeço. Eu e você nem sempre estamos, mas Deus sempre está disposto ao seu recomeço. Deus sempre está pronto a um novo ano, Deus sempre está pronto a uma nova fase, Deus sempre está pronto a um coração arrependido que diz assim, eu vou começar de novo. Deus sempre está pronto para esse novo passo, Deus nunca desanima, Deus nunca está cansado, Deus nunca está com o coração seco, como cantamos há pouco, Deus sempre está disposto ao novo passo, e nós precisamos dar esse passo do recomeço. É bem verdade que esse recomeço nunca é do zero. Não é recomeçar, vou recomeçar 2026, deixar para trás tudo o que aconteceu em 2025 e agora a vida nova. Não, sim e não. 2025 está aí, as suas lições ficaram, as suas marcas ficaram. Na verdade, não só 2025, toda a nossa vida é uma construção e as marcas vão ficando, as cicatrizes vão ficando, as lutas vão ficando ou vão sendo vencidas. Mas a verdade é que o recomeço nunca é do zero, o recomeço é do ponto onde você está. E eu te convido a recomeçar 2026, não porque você vai conseguir zerar 2025, mas porque a partir de 2026, você pode, de um passo de cada vez, recomeçar a sua história, recomeçar a história da sua família, recomeçar a vida. Então, como pastor aqui do Movimento Radiação, eu te convido a seguir com a gente, tanto nessa série quanto nesse ano, conhecendo mais Jesus. Se você tiver por decisão, eu quero conhecer mais a Jesus, aqui é esse lugar, aqui é um desses lugares que, como disse, eu me comprometo, eu decido me preocupar menos com todas as outras coisas que vão acontecer esse ano e focar o meu coração e a minha palavra em Cristo Jesus e na sua cruz. E eu te convido nessa série a pensar o seu início de ano a partir dessas realidades. Para que a gente consiga pensar nisso de uma forma mais contemporânea, todo final de ano, a gente, quando sai alguns dias de viagem, eu, minha esposa e meus filhos, geralmente tem uma música que vai nos acompanhar ao verão. Ou pelo menos aqueles dias de verão que a gente pega uma praia ou coisa parecida. Já foi Tomo Guaraná, Suco de Caju, do Tim Maia. Já foram outras. E já foi música que a gente compôs. A gente tem várias músicas compostas da nossa família, mas que é só para o nosso carro que a gente canta. E teve um ano que a gente cantou muito essa música dentro do carro, uma musiquinha que a gente compôs. E esse ano, coincidentemente, essa música apareceu depois da série, mas casou muito com a série. Então a gente entra no carro, o pessoal fala assim, e aí, vamos ouvir uma música? Vamos, põe aí, Amor pra Recomeçar. O frejar, nesse sentido, ele é se vocês me permitem, se eu pudesse comparar Provérbios com algum texto de sabedoria contemporâneo que não fosse de um autor cristão, seria do Frejá, porque os conselhos que ele dá nessa música são de alguém com sabedoria. Não sei se você conhece essa música. Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Mas a música toda é bonita. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. Olha que conselho bonito esse segundo aqui. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste,
que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom. Essa eu acho muito legal essa, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar, para recomeçar. E aí, ele continua, eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar. E que você tenha até inimigos, para você nunca deixar de duvidar. Cara, são conselhos de alguém que tem sabedoria de vida. Eu nem sei se o Frejá tem, mas ele conseguiu compor uma música que demonstra isso. E eu até acho que ele deve ter alguma sabedoria de vida que faz com que ele deseje isso para as pessoas a quem ele ama. Provérbios é um livro escrito para pessoas a quem o sábio ama. Ele trata o leitor do livro de Provérbios de filho. Filho, preste atenção às minhas palavras. Essa é aquele texto que poderia muito estar, aquelas coisas que não estão na Bíblia, a gente fala, poderia estar na Bíblia. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, ao dinheiro, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar, quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Essa música nos acompanhou nesse verão, tem nos acompanhado e de alguma forma, ela traz bons conselhos. Agora, seguir esses conselhos é o que garante vida. E não, eles não são promessas, nem esses. É sempre a ideia de um sábio, alguém que já passou boas e poucas e boas na vida, ensinando a quem está disposto a aprender. Não necessariamente por passar por situações difíceis, mas também porque decidiu aprender com o sábio. Então, nesse primeiro provérbio que a gente vai seguir hoje, pensando no recomeço, eu poderia pensar que o Frejá é um cara que fez provérbios numa música, mas eu poderia dizer também que o sábio é como um compositor lá, parecido com o que o Frejá fez de forma contemporânea ali na década de 80 e 90, porque ele vai, capítulo a capítulo, nos aconselhando a uma vida boa. Por isso que eu te aconselho, se você quiser, leia o livro de Provérbios, do capítulo 1 ao 31. Você consegue, dentro de um mês, conseguir terminar essa leitura. O primeiro passo que a gente vai dar junto, dentro de Provérbios, é talvez o principal recomeço, para que o recomeço do ano realmente traga os resultados para além dos resultados materiais, relacionais, financeiros. É preciso recomeçar por dentro. E aí, no verso 23 do capítulo 4, o sábio diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A leitura de Provérbios, ela convida a gente a ler um provérbio de cada vez. Eu sei que não é fácil, mas com algum esforço você consegue identificar uma música, um amor para recomeçar dentro de Provérbios. Esse que seria o coro, que seria a parte principal da música, da poesia de sabedoria, ele está dentro do verso 20 até o verso 27 que eu quero ler para vocês. Meu filho, veja, lembra, o autor trata o seu leitor como filho, como alguém que ele ama. Meu filho, escute o que eu vou te dizer. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Aí vem o verso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda
e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Essa é a música, é a poesia que compõe a ideia de, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, porque do seu coração depende toda a sua vida. Bom, quando a gente ouve a palavra coração, você precisa entender isso junto comigo. Eu e você, dentro da nossa cultura, lemos coração como a fonte dos nossos sentimentos. Essa é a base. Meu coração está triste, o meu coração acordou apertado, o meu coração está angustiado. Todas elas, de alguma forma, remetem para a ideia de que o coração é a fonte dos nossos sentimentos. O olho, como que é? O olho não vê, o coração não sente o que o olho não vê. O coração não sente o que o olho não vê. A ideia de que o coração é a fonte dos nossos sentimentos. Na sabedoria bíblica e na Bíblia em geral, principalmente no Antigo Testamento, coração, na verdade, a gente não tem uma única palavra para substituir no texto, para traduzir corretamente o sentido que o autor está querendo dar. Porque coração, como eles não tinham a compreensão do cérebro nessa época, é a ideia de que no coração reside toda a fonte, é o centro de todo o controle físico, moral, religioso, espiritual, intelectual e emocional do ser humano. Então, talvez seria, na nossa cultura, esse texto seria melhor traduzindo assim: sobre tudo que você deve guardar, guarde a sua mente e o seu coração, porque são deles que procedem as fontes da vida. Tudo aquilo que a gente pensa, o que a gente sente, toda essa energia da cabeça e do coração para poder fazer a gente fisicamente estar forte para encarar o ano, aquilo que nós, comumente na nossa cultura, interpretamos como mente e coração, para o Antigo Testamento é uma única palavra, é o coração. E o que o texto está dizendo para a gente é que não se recomeça sem recomeçar o coração. Acima de tudo, sobretudo, antes de tudo, em primeiro lugar, não basta planos, não basta imaginar um ano melhor na sua carreira, não basta imaginar a forma como você pensa em se relacionar com as pessoas, não basta se colocar como alguém que vai produzir mais e melhor. Não basta você imaginar como é que você vai investir o seu dinheiro. Nada disso garante vida, nada disso garante saúde. Aliás, ao contrário, por vezes a nossa busca por dinheiro, a nossa busca por melhorar o nosso relacionamento, a nossa busca por melhorar no trabalho, são exatamente essas coisas que por vezes vão nos causando doenças ao longo do ano. E em algum aspecto, me entendo o que eu vou dizer, está tudo bem, faz parte, a gente precisa se dedicar e dar o nosso melhor, mas o que talvez a série nos convida, e Provérbios vai nos convidar, o primeiro passo diante de um ano novo, talvez seja importante a gente recomeçar por dentro, realinhar o coração, retrabalhar o coração, olhar para ele, falar com ele. E entenda coração enquanto coração e mente, falar com o coração. O salmista faz muito isso, porque estás abatido a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Ele conversa consigo mesmo, ele olha para dentro de si e consegue conversar consigo e dizer, por quê? E aí, ao mesmo tempo que conversa consigo, ele conversa com Deus e diz assim, sonda o meu coração, sonda o meu interior. É uma garantia de vida. Se você quer realmente ter uma vida boa em 2026, esse primeiro passo talvez seja o passo fundamental, antes dos planos, antes das realizações, antes dos objetivos, antes de tudo, sobretudo, acima de tudo. A música do sábio diz que dar esse passo, guardar o coração, é vida para quem encontra e saúde para todo o ser.
não serão os bons resultados de nenhuma área da sua vida que farão com que você se encontre com a felicidade, que não seja um coração transformado. Um coração protegido. Porque nós sabemos, não adianta tapar o sol com a peneira. Ao longo do ano, nós teremos grandes vitórias e eu acredito nisso. Esse ano será um ano especial para todos nós. Eu acredito nisso. Eu acredito que nós superaremos muitas das nossas fragilidades aqui, inclusive como comunidade. E nos tornaremos mais fortes do que iniciamos, mais fortes do que fomos até aqui. Eu acredito piamente que a gente está dando passos em direção àquilo que Deus tem preparado para a gente. Eu acredito que Deus vai fazer isso pela sua família. Agora, esse processo, ele vai nos causar alguma dor, é sempre assim. Ele vai nos causar algum estresse, ele vai nos causar algumas dificuldades, e nós precisamos estar prontos. Toda vitória, ela vem com alguma luta. Toda grande realização, eu vou lá, na hora que você sentar no seu planejamento, o que eu estou pensando para a minha vida emocional, espiritual, familiar, financeira, você vai fazer seus objetivos. E aí, você vai alcançar esse objetivo. Só que, tenha certeza, alcançar esses objetivos traz lutas, traz feridas. E eu não desprezo essas coisas, mas eu estou querendo dizer para você que elas só serão realmente fonte de vida na medida em que seu coração estiver guardado e protegido. Na medida em que o seu coração, você tiver ele como algo fundamental. Portanto, já que nós estamos nessa série recomece pelo coração. Não é possível recomeçar verdadeiramente sem recomeçar pelo coração. E aí talvez a sua pergunta seja essa. Tá bom. Como é que eu faço isso? Como eu recomeço o meu coração? Como eu dou um start? Lembra que recomeçar não é partir do zero. Você não vai partir do zero, as histórias estão aí. Como eu recomeço o meu coração? O autor, o sábio, ele é muito claro. Ele fala assim, guarde o seu coração. Se eu pudesse responder em uma palavra, guarde, guardar. Se eu pudesse te dizer de uma única vez, guarde o seu coração, e está dito, e está falado. Agora, a música, ela continua, e ela vai, e aí é a hora que é possível identificar a música. Essa música, ela está composta dentro de uma ideia de uma anatomia. Esse texto de sabedoria, ele está composto dentro de uma ideia do corpo humano. Ele começa com os ouvidos, preste atenção no que eu vou te falar, seus ouvidos estejam atentos ao que eu vou te dizer, guarde o seu coração, e aí ele caminha assim, cuidado com o que você fala, olhe para frente e tome cuidado para você não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, que o teu pé caminhe para frente. Essa composição está fechada em torno de uma anatomia. A ideia do coração, ele trata como se fosse, uma ideia na mentalidade oriental, e de alguma forma eu acho que a gente talvez não use nesses termos, mas eu acho que não é estranho para a gente. Esses elementos físicos são tratados como portas de entrada para o coração. Então, assim, o que você ouve, o que você vê, o que você fala e por onde você anda, eles são portas de entrada que acessam o seu coração. É como se, espiritualmente falando, você tem lá um coração. Ele é o mais importante. Acima de tudo, sobretudo, guarde o seu coração. Como é que eu guardo o meu coração? Guardar, nesse texto, tem sentido de proteger. Como é que eu protejo o meu coração? Fechando as portas. Você quer proteger os seus corações? O seu coração? Acho que ninguém tem dois. Você quer proteger o seu coração? Fecha as portas de entrada. Fecha as portas em que é possível entrar coisas no coração que vão o contaminar e levar para ele doença, contaminação. É isso que o autor faz. Ele trata no início de ouvir, né? Ouça, a gente está fazendo isso aqui agora, só que do ponto mais de vista ativo, ele trata nos versos 24, 25, 26, 27, da boca, dos olhos e dos pés. Ele fala, a primeira coisa que ele fala é cuide melhor de suas palavras. Será que é possível a gente controlar melhor a nossa língua?
Será que há alguma força em mim e em você para fechar essa porta? Eu acho que essa é uma das portas, talvez das mais difíceis de fechar, porque ela impacta olhos e impacta também os pés. A ideia de que eu posso usar melhor as minhas palavras, eu posso usar melhor a maneira como eu me comunico, eu posso me comunicar melhor, eu posso ter uma comunicação mais inclusiva, mais empática, mais capaz de lidar com os outros de igual para igual e não de cima para baixo. Eu posso usar as minhas palavras de maneira edificante. A gente vive num tempo em que as redes sociais nos levaram para um ambiente de tamanha poluição, em que ela se tornou o ambiente da crítica pesada. Pessoas entram nas redes sociais para dizerem coisas simplesmente contra outras, por puro, eu acho que não é nem maldade, é parte da cultura, mas é uma porta aberta, porque aquilo que a gente fala, de alguma forma, nem sempre contamina os outros, mas contamina a gente. Então, assim, um estudioso, o Bruce Waltke, ele trata, e aqui eu resumo para não me alongar, ele fala assim: se mantenha o mais longe possível da falsidade no modo de falar. Ele vai dizer o que ele considera falsidade no modo de falar. Minta menos ou não minta. Engane menos. Use menos palavras para enganar. Use menos palavras insensíveis. É possível confrontar alguém sem ser insensível com alguém. É possível dizer verdades para alguém em amor. Nem sempre a gente consegue, é muito verdade, mas a ideia de cuidar melhor das suas palavras, é que você pode sim mudar a sua forma de se comunicar. Evite a ofensa, evite a desfiguração, evite a desproporção, evite a brutalidade. Eu e minha esposa, nós nos apegamos muito às palavras. E as palavras, elas fazem parte da transformação da nossa comunicação em casa. Alguns de vocês sabem disso, é uma palavra que a gente fala para todo mundo que a gente faz casamento, a gente conta dessa palavra, que ela saiu da minha boca há mais de 16 anos. Porque no começo do casamento eu usava com certa frequência, e isso machucava a minha esposa. Por que eu não posso parar de falar a ela? Eu posso falar a mesma coisa sem usar essa palavra. E essa palavra é zona. Porque quando a nossa casa estava bagunçada, era um hábito meu, nossa casa está uma zona. Isso machucava o coração da Paula. E ela pediu: você pode parar de usar esse termo para falar da nossa casa? Um marido insensível falaria assim: que bobagem, tem nada a ver. Eu não estou falando para comparar com... É só uma forma de dizer que a nossa casa está um pouco bagunçada. Mas faz mal para minha esposa. Eu não uso essa palavra mais, há muito tempo. Aliás, eu nem digo que a casa está bagunçada, eu já saio e arrumo. Só o meu sogro bateu palma para mim. Mude as palavras. Guarda o seu coração, porque essas palavras pesadas, por vezes elas estão fazendo mal para você mesmo. Quer guardar o seu coração? Acima de tudo, guarde o seu coração. Tome cuidado com as suas palavras, olhe para o caminho à sua frente. O texto ele vai dizer assim: a prática de olhar ao redor, curiosa e despropositadamente, afeta a alma, descentralizando constantemente e contaminando com facilidade. É um outro autor que diz no livro do Bruce Waltke. O que ele está dizendo com isso? Isso tem muito a ver com a nossa cultura. A gente tem muito hábito, e é normal, está tudo bem. Eu acho que a gente não vai conseguir parar de fazer isso do ponto de vista da literalidade. Todo mundo aqui, ou a grande maioria, tem rede social, e a gente fica lá passando nos stories e vendo como é que foi o ano novo de alguém, vendo como é que foi a festa de alguém, vendo em qual chácara alugaram, para qual praia foi, para qual país foi, para que comida comeu. E a gente se embrolha nisso de um jeito e vê qual é a nova moda estética, como é que a pessoa emagreceu, como é que ela engordou, enfim, faz parte. E eu acho que é muito difícil falar para vocês: esqueçam isso. Eu falei
na minha fala lá no Instagram que a gente poderia sim diminuir o ritmo das redes sociais. Isso eu te convido a fazer. Mas talvez esse convite assim olhe para frente, olhe para a sua vida, olhe para a sua história. Pare de olhar para a grama do vizinho, pare de olhar para os outros casais, as outras famílias, os outros profissionais da sua área, as outras pessoas que têm empresa como a sua, as outras pessoas que trabalham no seu setor, as outras pessoas que jogam com você, as outras pessoas que moram perto de você, as pessoas da sua igreja, as outras igrejas, os outros pastores. Olhe para frente. E não é no sentido somente de olhar para o futuro, mas é no sentido de olhar, olhe o que você precisa olhar. Se preocupe com o que precisa se preocupar, mantenha os seus olhos olhando para o que precisa olhar de verdade. Tá bom, de vez em quando a gente vai ter essas distrações, mas o convite desse passo de guardar o coração é assim: guarde a sua boca e olhe para frente, olhe para a sua história, olhe para o que Deus está construindo na sua vida. Olhe com humildade, porque é óbvio que tem coisas difíceis e ruins, tem coisas pesadas, mas tem coisa boa e tem um caminho que Deus está construindo. O teu caminho é diferente do outro, mas é o teu caminho. Deus está construindo uma história na sua vida e na sua família. Ela tem dificuldades que a minha não tem? É possível que sim, mas eu te garanto que a minha tem dificuldades que a sua não tem. E de alguma forma eu tenho que seguir esse caminho. Deus me colocou nesse caminho, Deus me deu essa família, Deus me colocou aqui, e aqui eu olho para frente. E por fim, ele fala sobre avançar decididamente longe da maldade. Na medida em que a minha boca cuida o que fala e os meus olhos olham para a minha própria vida, os meus pés vão caminhar para frente. É interessante que no original a ideia é que o teu pé não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, o que aponta para os estudiosos que cada decisão é importante. Então, assim, você quer guardar o seu coração? Você quer recomeçar recomeçando por dentro? Repense a sua maneira de se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para frente, para a sua vida, para o que Deus está construindo nela. Por mais difícil que o caminho esteja sendo construído, outros caminhos parecem mais tranquilos que o seu, mas eu ouso dizer que a tranquilidade de alguns caminhos é puro jogo de cena, porque todos nós, em alguma medida, estamos enfrentando as lutas que a vida vai apresentando. Alguns lidam melhor, sorriem mais, enfrentam melhor, porque de alguma forma pararam de se preocupar se fulano, beltrano ou ciclano vivem melhor, se fulano, beltrano ou ciclano estão falando mal da gente, porque eu não vou devolver com as mesmas palavras e eu vou seguir o meu caminho. E eu vou traçar os meus passos nessa direção. Se você guardar o seu coração, você encontrou um caminho bom para 2026. O problema disso é que a gente nunca é um círculo vicioso. As minhas decisões, atitudes e relacionamentos são portais, são portas abertas que afetam o meu coração. E aí o meu coração afeta de novo as minhas decisões, atitudes e relacionamentos. A única coisa que o sábio diz é que não adianta eu tentar mudar aqui. Não adianta eu tentar mudar decisões, atitudes e relacionamentos se eu não recomeçar o meu coração. Porque a fonte da vida, a fonte das minhas decisões, a fonte das minhas atitudes, a fonte das minhas relações, ela está no meu coração, naquilo que controla a intelectualidade, a emoção, a moralidade, a espiritualidade e o meu corpo físico. É no meu coração que está a possibilidade da transformação. Não adianta eu falar, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um homem melhor, eu vou ser um profissional melhor, eu vou ser uma mulher melhor, eu vou me relacionar melhor com as pessoas, eu vou mudar as minhas palavras, se antes eu não tiver uma mudança séria do coração. E aqui eu queria terminar para a gente cantar e orar. Antes dos planos,
antes das iniciativas, antes mesmo dos novos atos de saúde e da vida boa para 2026, o que precisa ser tratado no seu coração? Silêncio constrangedor, né? Eu só posso dizer que dói em mim. Porque se eu fosse expor o meu coração no sentido dessa fonte, é o pior jeito de se estar nu diante das pessoas, é expor o que está dentro de nós. Numa dessas andadas aí com os meus filhos, eu acho que é o Rafa que estava do meu lado, eu falei para ele: Rafa, imagina se tudo que a gente pensasse ficasse exposto numa tela aqui e as pessoas estivessem vendo. Aí eu e Rafa chegamos à seguinte conclusão: estava ninguém vivo, né, pai? Porque é quase que natural, a gente passa por alguém, nossa, que cabelo feio, nossa, que roupa esquisita. O que precisa ser tratado no seu coração? É muito legal você criar planos para a vida emocional, financeira, familiar. Eu acho que você deve fazer isso. Mas a gente precisa começar 2026, esse é o convite dessa série, um passinho de cada vez. E acima de tudo, sobretudo, cuide do seu coração, guarde o seu coração, guarde o seu coração. Eu sei. Eu vou guardar as minhas palavras esse ano, mas eu sei que eu vou ofender pessoas. É possível. É possível, não, é provável que eu ofenda os meus filhos em alguma discussão com eles. É provável que eu use de brutalidade nas palavras. É provável, eu não sou mais insensível com a palavra zona, mas é provável que eu seja insensível com algumas demandas da Paula. É possível que em alguma conversa pastoral eu diga alguma palavra que seja pesada demais aos seus ouvidos. Guarde as suas palavras, melhore as suas palavras, aceite o conselho do sábio. Guarde as suas palavras, pense melhor antes de falar, fale com mais delicadeza, com mais assertividade. É possível confrontar usando palavras boas. Você pode melhorar a sua comunicação. Agora, ainda haverá espaço para palavras duras e difíceis. Infelizmente, faz parte da nossa humanidade. Eu vou mudar o meu olhar. Eu vou parar de olhar para aquilo que eu não devo olhar. Eu vou evitar deixar que a inveja tome conta do meu coração. Na medida em que eu olho alguém que parece ser melhor do que eu em alguma coisa que ele faz e que eu também faço. Eu vou aceitar o meu caminho, olhar para frente, não para os lados, e deixar que esse olhar para os lados me desvie tanto do meu objetivo que eu me perca. Mas chegarão dias em que eu tenho, olha, é triste dizer, mas é uma plena convicção que chegarão dias na minha vida e na sua vida, que a gente vai olhar para o lado e falar: mas está melhor lá mesmo, mas a vida de fulano, a minha vida tem coisas que está difícil e eu não aguento ficar olhando para frente, eu não aguento olhar no espelho, eu não aguento olhar para a minha vida, eu preciso olhar um pouco para o lado. E isso de alguma forma vai te contaminar, sim, vai te desviar do foco, sim, vai te impedir de caminhar naquilo que você deveria estar, porque essa história que você está construindo é tão bonita quanto a que o outro ali parece que tem. Só que o outro passou por outras coisas, por outros caminhos, e você está passando pelos seus. Você não sabe o que ele passou, você não sabe o que ela enfrentou. A gente não sabe
Não é possível a gente viver no engano, não é possível a gente viver na fofoca, não é possível a gente viver na especulação de quem é mais ou menos. Mas vai acontecer. Eu vou mirar os meus pés na minha caminhada. Eu vou proteger os meus passos para não me desviar. E que você faça o mesmo. Mas de vez em quando. E olha que esse ano tem 9 oportunidades de feriadão prolongado para você desviar os passos. Estou brincando. Mas você me entendeu. Ao longo do ano a gente vai ter muita oportunidade para desviar os nossos passos do nosso trilho. Porque falta em Provérbios e faltará em cada episódio dessa série levar o conhecimento de Jesus. Lembra que eu falei lá no início, eu tenho um compromisso com vocês. Eu vou não me preocupar com tantas coisas, mas eu vou me preocupar com Jesus e com Cristo crucificado. Para o sábio, guardar é proteger. Para quem está em Cristo Jesus, guardar é mais que proteger, porque você não conseguirá proteger sozinho suas palavras, seus olhos, seus pés e seus ouvidos. E de certa forma, o coração será atingido. Paulo, que é um seguidor de Jesus, ele acrescenta algo nessa fala de Provérbios, que Provérbios não tem. Porque Provérbios, ele tem uma boa teologia, mas ele toca em Jesus, mas ele não conhece o caminho de Jesus. Eu posso sim tentar proteger as minhas palavras, pés, bocas e olhos e ouvidos. Mas Paulo ele vai acrescentar confiança. Ele vai dizer assim, e aqui eu termino, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Percebe que agora aqui já não tem uma mentalidade oriental, tem uma mentalidade grega. Guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Talvez você tenha muito pouco para guardar, o coração está muito arrebentado, mas guardar o coração, perceba que o coração não está guardado na paz de Deus, o coração está guardado em Cristo Jesus. Então perceba que essa paz de Deus que excede o entendimento, essa capacidade de viver a vida boa que excede a compreensão dos resultados que o ano vai apresentar, ele pode ser possível quando o meu coração e mente, quando o seu coração e mente estão guardados, protegidos em Cristo Jesus. É como se você fizesse um bom depósito, é como se você confiasse num banco. Eu não sei qual é o banco que você confia, o seu dinheiro está lá, e você guarda lá, você guarda um tesouro seu, você guarda suas economias naquele lugar, você guardou ali, tem alguém protegendo para você, alguém protegendo o seu coração. É como se você tivesse na sua casa não somente as trancas, para você fechar a porta da tua boca, fechar a porta dos teus olhos, fechar a porta dos teus pés, fechar a porta dos teus ouvidos, para você andar no caminho do bem e não no caminho do mal. É como se você tivesse tranca na casa, proteger é pôr a tranca na casa, guardar, do ponto de vista de estar guardado em Cristo Jesus, é que Jesus está na porta da sua casa, Jesus está na porta da sua casa impedindo que alguém entre. Todo mundo dorme e Jesus está acordado. É como se todo mundo dormisse, mas você tivesse um segurança 24 horas por dia, cuidando da sua casa, olhando nas câmeras, e aí ninguém vai entrar. E se alguém tentar entrar, vai ser comunicado à polícia, vai ser comunicado a algum lugar, e estão tentando entrar na casa do fulano, da fulana, porque tem um guarda olhando todos os dias, todos os momentos, para a sua casa, para a entrada da sua casa, e nenhuma porta é invadida, porque ela não tem somente trancas, mas ela tem alguém que guarda, alguém que protege, alguém que você fez o depósito, alguém que está ali. Você quer recomeçar? Faça tudo o que você puder. Mas nos dias difíceis, nos dias que as palavras más vierem à boca, nos dias que os olhos se desviarem do caminho, nos dias que os pés se desviarem do caminho, guarde a sua mente e o coração em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus seja o guarda a proteger a sua casa, a sua família. Construa a sua vida em Cristo Jesus, não somente na sua capacidade de se autoproteger, mas faça essa oração junto comigo hoje. Entregue o seu coração, entregue a sua vida aos cuidados de Cristo Jesus. Jesus, cuida do que eu não puder cuidar. Me permita ver o que eu preciso ver. Abre os meus olhos espirituais.
Me permita falar o que precisa ser dito e calar o que precisa ser calado. Vem comigo, vem sobre mim, vai no caminho comigo. Convide Jesus a ser quem você deposita o seu coração. Não tente guardar o seu coração sozinho. Você não vai conseguir. Guarde o seu coração em Cristo Jesus. Convide o seu coração a estar em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.